Salmo 130, verso 1. Diz a palavra do Senhor: das profundezas clamo a Ti, ó Senhor. That's it. Das profundezas clamo a Ti, ó Senhor. Eu queria que você orasse para que Deus fosse bem fundo em você hoje, bem no fundo mais fundo que Ele pôde tocar em você, que Ele possa fazer isso com a Sua palavra nesse momento. Pai, nós oramos agora, declarando que a Tua palavra, ela nunca volta vazia, ela faz o que Ele apraz. Eu libero os anjos do Senhor que estão nesse lugar para amarrar todo o espírito cuja intenção é roubar a palavra, e declaro agora esse plano cancelado em nome de Jesus. Eu proclamo as cabeças, a começar do pregador, debaixo do sangue do Cordeiro nessa manhã. Eu decreto o domínio do Senhor Jesus, aquele que é, que era, que há de vir, o seu domínio sobre esse lugar. Decreto a sua presença, decreto a sua glória sobre nós. Senhor, o homem vive da palavra que sai da tua boca. E eu declaro a tua igreja sendo alimentada nessa manhã, renovada pela tua palavra. Nós te damos graças pela palavra. Alguém diga comigo só isso: Senhor, obrigado pela tua palavra mais uma vez. Pode sentar diante do Senhor. Muito obrigado. Meus irmãos, o título da mensagem nessa manhã é o clamor das profundezas. O clamor das profundezas. Nós sabemos que Deus ouve muitos clamores todos os dias. E embora os clamores que Deus ouve no mundo inteiro, eles variam muito em conteúdo, o que mais importa para Deus, na verdade, é de onde esses clamores vêm. Isso é, de que lugar no ser humano, de que profundidade na alma ou no espírito humano nasce esse clamor e sobe esse clamor para Deus. Porque na verdade o clamor sobe na altura da profundidade de onde ele nasceu. Quero que você saiba que são profundíssimas as palavras desse primeiro versículo do Salmo 130, onde Davi diz essas palavras: eu vou te clamar, mas não é de qualquer lugar. Eu estou te clamando das profundezas. O Espírito Santo, ele começou a falar comigo que há vários tipos de clamor que não são das profundezas. Deus conhece o espírito humano, pois foi Deus que formou o espírito humano, e Deus sabe a profundidade que o espírito humano pode atingir, e Deus espera que algum clamor surja dessa profundidade. Um dos textos muito conhecidos é Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E essa frase de todo o coração lembra isso que eu estou pregando nessa manhã: as profundezas do espírito humano. Deixa eu dizer para você que infelizmente nem sempre nós clamamos a Deus desse lugar. Não só isso, nem sempre nós não adoramos a Deus desse lugar. Nem sempre nós nos relacionamos com Deus de um lugar mais profundo. Mas Davi chega nesse dia que ele foi fazer essa oração, e ele diz: Senhor, hoje eu não estou te clamando da superfície, eu não estou te clamando do meio da minha alma, eu estou te clamando das profundezas. Deixa eu dizer para você que nós sabemos disso, mas eu quero só lembrar que Deus é um ser profundíssimo, profundíssimo. A palavra profundidade é uma das palavras que está no texto de Romanos 11. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência
de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis os teus juízos. Deus é um ser super profundo. Presta atenção, nós parecemos pequenos, pelo lado de fora nós somos, mas o nosso espírito, ele veio de Deus, ele é tão profundo quanto Deus. Mesmo que nós não tenhamos descoberto a profundidade do nosso espírito e não cheguemos ainda a clamar dessas profundidades, Deus, porém, continua sendo o ser profundo. Eu vou lembrar outras palavras de Davi, porque uma das pessoas mais reveladas da palavra de Deus é o salmista Davi. E no Salmo 42, no versículo 7, Davi fala essas palavras que você já leu, mas talvez você nunca entendeu. Hoje você vai ter pelo menos uma revelação, né, de tantas. No Salmo 42, verso 7, quando ele diz assim: um abismo chama outro abismo. E esse abismo que chama é Deus. Deus é esse abismo profundo que quando a gente entra na sua casa e a gente começa a cantar, como hoje, a gente percebe um pouquinho da sua presença quando ele passeia assim, a gente falta derrubar as paredes, mas ele não manifestou muito ainda, porque ele é um abismo. E sabe o que um abismo faz? Um abismo chama outro abismo, e ele fica chamando o abismo que está dentro de nós, que não foi despertado ainda. Há um abismo no espírito humano que não foi acordado ainda. Eu chorei até não ter mais lágrima para chorar, quando ele estava falando isso comigo, porque ele não estava falando só, ele estava puxando lá de dentro de mim essa palavra. Ele estava falando para mim: cadê suas profundezas? Cadê? Sabe quando alguém mexe lá dentro de você assim, vai mexendo em áreas que você nunca imaginou que tem, porque estão adormecidas? E uma das coisas que Deus me mostrou foi exatamente isso, que muitas áreas do nosso espírito estão simplesmente adormecidas. Na verdade, na minha oração, o Senhor começou a falar para mim que áreas da minha vida nunca foram despertadas desde a minha infância, nunca foram despertadas desde que eu fui criado, a parte no meu espírito que não acordaram até hoje. Eu fiquei chocado porque sou uma pessoa muito ansiosa por Deus, e esses anos todos de busca de Deus não foram suficientes para despertar a profundidade do meu espírito. E eu perguntei para Deus: será que eu já estou orando das profundezas, como Davi diz nesse versículo? Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Leva uma vida para Deus acordar um espírito. Leva uma vida de um abismo, confrontando esse outro abismo, chamando, tentando acordar o outro abismo, porque é isso que Deus está tentando fazer aqui nessa manhã. Ele está trazendo o abismo dele, tentando acordar o nosso espírito. Será que você vai acordar para a profundidade de Deus? Será que o nosso espírito já parou de olhar para o lado e para a cor do teto e das paredes e do carpete, e você foi tocado pela profundidade de Deus? Será? Há pelo menos 3 tipos de clamores. Eu não vou pregar os 3, eu vou mencionar 2, e quero pregar sobre o clamor das profundezas. Mas enquanto eu meditava, o Senhor falava comigo: não existe só o clamor das profundezas, existe também o clamor da superfície, e também existe o clamor da mediocridade. Eu vou passar por esses 2 para finalmente pregar o clamor das profundezas. Clamores da superfície são clamores fúteis, da alma que não acordou, da alma religiosa que conhece a Deus só de ouvir, como Jó, mas nem arranhou a superfície da profundidade de Deus. Jó clamou a Deus da superfície muitos anos de sua vida, e até aquela experiência que ele teve, para ele chegar a dizer: tudo que nós conhecemos dele são apenas as orlas dos seus caminhos. Quando Jó disse: eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem, é que Jó desceu um pouquinho.
ele desceu nele, ele desceu em si, ele foi despertado em si. O abismo do espírito de Jó, aquela experiência, veja que não é fácil um ser humano acordar, porque a gente precisa de experiências fortes, experiências que afundam o homem. Eu quero que você pense exatamente nisso, porque foi essa a ideia que o Senhor começou a me mostrar, que um homem nunca acorda na superfície. Nós gostamos de andar na superfície, está tudo calmo, na praia tudo bom, não há ondas violentas na praia, pelo menos derrubando a gente está em terra firme. A gente gosta da superfície, porém Deus quer nos levar para lugares onde o barco realmente afunda, onde a gente vai no fundo de nós. Ei, muitos de nós nunca foi no fundo de si mesmo. Muitos de nós nem sabem o que tem no fundo de... Ai, Oxai. Ah, Senhor. Desculpa, mas eu sou uma pessoa que estou... O GPS espiritual, o meu GPS não está indo para cima, ele está indo para baixo. E a oração tem sido: me leva para baixo, me leva às minhas profundezas. Eu quero te clamar de onde Deus quer ouvir um clamor. Para Deus ouvir um clamor do fundo do mar, Ele tem que te botar dentro de um peixe e te afundar lá embaixo. E aquele homem orou de lá. Eu vou ler a oração dele. Ele disse: das profundezas eu clamo, das águas profundas, dos fundamentos dos montes eu clamo a ti. Ei, ninguém desceu tão baixo como Jonas, ninguém, fisicamente falando. Deus levou aquele peixe nos mais profundos lugares daquele oceano, e Jonas falou: como eu imaginava jamais que eu ia orar daqui, nunca. Só eu queria que você gravasse na sua alma o Salmo 130, só o verso 1, hoje. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor, porque isso é raro. São raros os momentos em que o nosso espírito chega nesse nível. A maioria dos nossos clamores são clamores de superfície. Você pode imaginar como que Deus lida com os clamores de superfície? Ele é um abismo, é o abismo que está sondando os outros abismos, e ele sai sondando, e aí a superfície, é tudo superficial. E ele fica procurando um negócio mais fundo. Será que não tem ninguém me clamando de um lugar mais profundo? E ele não encontra. Ele não encontra um som que está vindo mais de baixo. Eu falei para ele: eu quero que você gere esse som em mim. Eu quero que você gere esse som no meu espírito. Vivi na igreja a vida inteira, nunca me desviei e não acho que cheguei nesse lugar. Não vejo esse clamor no meu espírito. Eu vejo o meu espírito tentando acordar. O meu clamor tem sido: acorda o meu espírito, acorda as áreas dormentes do meu espírito, que a religião não acordou, que a prática ministerial não acordou, que as minhas orações até hoje não acordaram. Porque o clamor da superfície são os clamores da visão humana natural. Não há profundidade para ver o sobrenatural. Quem permanece na superfície, as pessoas continuam orando pelas mesmas coisas, meu carro, minha casa e meus filhos. Crente só ora por filho. Deus queria um clamor mais profundo. Deus queria que a gente saísse da superfície, da família. Pastor só ora por igreja, não esse, mas a maioria só ora por igreja, o meu ministério. E Deus: e vocês não têm profundidade, vocês não sabem nem de onde orar. Vocês acham que orar por ministério, orar por igreja, orar é o da superfície, não é da profundidade, isso é da superfície. Às vezes também tem a questão de quem começa a clamar. Quando você começa a cavar um buraco, você começa da onde? Lá do fundo. Então tem pessoas que nem começaram a clamar ainda. Então a única opção é fazer o clamor da superfície. Que tipo assim, eu nem comecei a orar. Se eu vou começar uma vida de oração, vou começar por onde? Dá para ir cavando aqui. Deu nem para descer, ainda está em cima.
Deixa eu mostrar para você o que Jesus falou em Mateus 7,7, quando ele disse assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Já preguei uma mensagem sobre esse texto, só quero lembrar. Isso fala de 3 níveis. Pedir é quando você busca coisas, você está na superfície. Você pode passar uma vida inteira pedindo sem nunca buscar, porque você só passa a buscar algo quando Deus te dá algo para buscar. Eu vou te mostrar alguém que Deus dá algo para buscar. Quando Deus te dá algo para buscar, Ele quebra o teu coração, Ele quebra o teu espírito. Tinha uma mulher gemendo, chorando, mexia só os lábios, e o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Deus deu algo para ela buscar. A mulher chorava, aliás, ela chorava todo ano que ela subia com o marido, porque Deus gerou um clamor no profundo dela. Aquele não era um clamor de superfície. Quando Deus começa a te dar algo para buscar, Ele te dá algo no profundo. Ele não te dá coisas da cabeça, que todo mundo busca, que todo mundo pede. Ele gera um clamor em você que dói. O clamor de Ana doía tanto, que ela falou para o sacerdote: das muitas amarguras da minha alma, eu clamo. E Deus ouvindo: ei, Eli, sai da frente, porque eu estou gerando um clamor aí. Eli, sai da frente, porque isso não tem nada a ver contigo. Eli, eu estou gerando nessa dor, eu estou gerando um clamor, eu estou despertando lados do espírito dela que ela nunca sabia que existia. Eu estou gerando nela o que eu nunca seria capaz de gerar em Penina. Eu estou gerando nela. Deus deu algo para buscar. Tem gente que só está pedindo, nunca começou nem a buscar. Você não tem nem nada para buscar ainda. Deixa eu te falar o que é bater numa porta. É quando você descobriu o que tem que buscar e Deus não te deu. Deus fica só te mostrando assim, ó, e diz: vem, você quer? Vem. E quanto mais perto você chega, parece que fica mais longe. E quanto mais perto você chega, você fica mais longe. Isso é buscar. E aquilo começa a derreter o teu coração, aquilo começa a te quebrar, porque Deus está te mostrando algo que Ele não vai te entregando na tua mão assim. Ele está gerando um abismo dentro de você, Ele está quebrando lá dentro, Ele está abrindo os recessos do nosso espírito quando a gente está indo buscar. Pedir, buscar e bater são 3 níveis de profundidade, e nós não chegamos nisso ainda. Agora deixa eu falar dos clamores da mediocridade. São os clamores da alma meio acordada. Existe isso. Gente que já está orando a Deus por alguns anos, mas sabe, meio acordado. Muitos dos nossos melhores clamores continuam sendo medíocres, porque a alma humana, ela demora a acordar, tá? São clamores daquele que apenas começou a orar, começou a descer um pouquinho abaixo da superfície, já tomou um tempo maior de oração, mas isso ainda são começos. Às vezes, os que despertam mais passam a vida fazendo os clamores da mediocridade. A alma começa a despertar, mas ela nem sabe o que está buscando ainda. Mas ela está desejando, ela está desejando, ela começa, os clamores ainda são medíocres. Eu acho que ainda estou fazendo os clamores da mediocridade. Eu acho que Deus ainda está tentando despertar o meu espírito. Deixa eu começar a pregar então. Os clamores das profundezas são os clamores nascidos das profundidades do espírito humano. Primeiro, nós temos que chegar nas nossas próprias profundezas, e a maioria de nós nunca chegou nesse lugar. Nossas profundezas são despertadas em nós pelo desespero em nós. É quando Deus finalmente nos revela o que não temos dele, e isso nos leva ao desespero. Deixa eu repetir isso. Quando Deus nos revela o que não temos dele, e isso nos leva ao desespero, porque tem muita gente que também não está nem aí. Não tem, mas também I don't care. Se algum dia Deus quiser me dar, Ele me dá. Se não quiser, é problema dele. Não chegou desespero nenhum. Isso não é o clamor das profundezas. É quando o seu espírito fica desesperado pelo que você não tem.
É quando, ao não achar o Senhor, você continua achando a sua carne. Você não queria mais achar ela, mas ela continua viva, ela continua pronta, disposta, e você queria achar Deus em você, e aquilo começa a te gerar desespero em você. É quando Deus nos leva à profundidade da nossa miséria sem Ele, da nossa carência, da nossa inabilidade, da nossa insuficiência. É difícil chegar aqui porque é difícil orar até começar a chegar aqui. A maioria das pessoas nem ora por si. Você sabe que um dos meus trabalhos todo dia é ajudar as pessoas a começar a orar por si, porque nem isso a igreja faz. Como é que Deus vai me despertar se eu nem trago o meu abismo? Eu gosto de trazer a minha mulher. Resolve com ela. Essa mulherzinha aí, você tem que mexer com ela, senão eu vou acabar esse casamento hoje. Estou aguentando mais, Senhor. E meus filhos, misericórdia, Deus. Até quando? Deus não vai despertar você aí. Você está mais preocupado com os outros do que com o abismo que você nunca viu aqui, a miséria que você nunca encontrou aqui. O Salmo 19:12 é um dos versículos que eu mais dou para as pessoas. Ó Deus, quem pode discernir os próprios erros? Revela-me os que me são ocultos. Isso é, começa a falar de mim para mim, começa a me levar na minha miséria, porque enquanto eu não chegar no fundo da minha alma, não serei capaz de fazer o clamor das profundezas. Assim como é difícil chegar nas profundezas da terra, é difícil chegar nas profundezas da alma humana, porque geralmente as nossas profundezas espirituais passam a vida inteira inexploradas, numa vida medíocre, onde não descobrimos nem a nós mesmos, não descobrimos a miséria da nossa própria necessidade sem o Senhor. Deixa eu dizer para você que às vezes a igreja, e eu estou falando da igreja humana, não a igreja espiritual, ela funciona mais como uma distração do que como uma inspiração para a gente buscar a Deus. Porque a gente vem para a igreja e começa a ter tanta decepção, com tanta gente e com tantas coisas, que você não tem nem tempo, nem motivação para buscar Deus por você. Como é que você ora por você? Sendo que as igrejas estão tão bagunçadas, que é tanto problema para você pensar, que você não tem tempo para pensar em você, ué. As igrejas têm sido as maiores distrações de nós buscarmos a Deus de verdade. Porque quando você está numa igreja que não te distrai, aí você aparece. Ops, aqui não tem problema. O problema agora sou eu. Mas a gente vem de tanta igreja ruim, que lá você é ruim do jeito que você está. Lá você é. Está entendendo o que eu estou falando? Mas quando você está num lugar onde Deus passou a vassoura, depois passou o vecchio, depois passou o mapa, depois passou a cera, e continua tirando a poeira todo dia. Aí quando você entra num lugar desse, aí você, aqui não tem nada para eu apontar. Aí você é obrigado a começar a olhar para você. Aí Deus começa a ter uma chance de levar você para a profundeza que Ele precisa te levar. Desculpe, mas você precisa sair dessas igrejas que te distraem de buscar a Deus, onde as pessoas causam tanto alvoroço que você não consegue nem pensar em Deus. Você tem que pensar mais nos problemas do que em Deus. Deixa eu prosseguir, porque eu quero terminar a mensagem. Nenhum de nós ora para descer. A gente geralmente ora para melhorar, para subir. É como se nós recusássemos a descer. Nós temos medo de descer, sabia? Nós temos medo de encontrar coisas que a gente não quer encontrar. A gente não ora para descer. E aí, porque nós nunca atingimos as profundezas negras da nossa alma, nós nunca subimos o tanto que nós podíamos subir. Porque Deus levanta o tanto que a gente desce. É do tipo assim, quanto mais fundo você vai, mais impulso para você subir. Se você descer só um pouquinho, o impulso é pouquinho também.
Mas se você desce muito, se você desce tudo, Deus te impulsiona lá de cima e te leva lá para baixo. Deixa eu mostrar isso para você. Vamos lá, Filipenses 2, vamos lá. Todo mundo conhece o texto, mas vamos lá. Filipenses 2, verso 8. Quanto mais desce, mais sobe. Mas porque o nosso descer é medíocre, o nosso subir é medíocre também. Filipenses 2, 7. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ei, vamos analisar a descida, porque a descida começa no versículo 6. São vários níveis de descida. Você sabe por que Jesus foi elevado ao lugar mais alto? Porque ele desceu ao lugar mais baixo. Honestamente, nessa manhã eu digo para você, a minha oração não é para subir. Eu não peço para subir, eu peço para descer. Eu falei, o meu GPS está virado. O Espírito Santo virou o GPS. Ele falou, o GPS espiritual no teu espírito pede para descer, pede para eu te levar nas profundezas. Faz o clamor das profundezas. Deixa eu te levar lá embaixo. Eu não te levei no fundo de você ainda. Jesus chegou no fundo. Sendo Deus, não tomou usurpação de ser igual a Deus. Primeiro, já abriu mão de ser Deus. Segundo, esvaziou-se a si mesmo. Tomou a forma de servo. Olha a descida. Tornou-se semelhante aos homens. Bom, para você deixar de ser Deus e virar homem, você pode imaginar o tanto que desceu? Não dá para imaginar. Agora, achado na forma de homem, agora dá para a gente imaginar um pouquinho, porque agora entrou no nosso território, já chegou no nosso nível. Ele não ficou no nosso nível, não casou, teve uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, realizou os sonhos, não fez nada disso. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até perder a carteira de motorista. Ele tornou-se obediente só mesmo até perder o ministério. Não, ele foi obediente só enquanto ele perdeu a família, perdeu os filhos. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Agora, as primeiras duas palavras dizem assim, pelo quê? Em outras palavras, por causa disso. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém desceu mais baixo que Jesus. Ninguém subiu mais alto que Jesus. Quando Deus fala comigo do clamor das profundezas, é porque Ele quer me levar para cima. Deus nunca quer me levar para baixo para me deixar lá embaixo. Ele só quer me fazer passar lá e tchum. Se eu me humilhar, e aqui está a grande dificuldade. Você lembra, eu preguei uma mensagem aqui sobre a dificuldade de se humilhar. Não dá para se humilhar. Não dá para se humilhar porque eu já me sinto inferior. Se eu for me humilhar, então é o fim de mim, eu não posso morrer. Não dá para me humilhar porque eu tenho vergonha das pessoas. O que vão falar de mim? Eu não estou disposto a me humilhar. Eu não quero descer. Por isso eu nunca vou subir. Por isso eu sempre vou ser medíocre. Por isso eu vou clamar pela glória. Mostra a glória de Deus. Que glória? Aí no meio dessa montanha, não tem glória no meio da montanha, tem glória no pico da montanha. E para subir lá em cima, tem que descer o mais profundo. Se alguém está buscando o caminho da glória, está aqui. Está aqui a direção da oração que você deve fazer. Orações das profundezas. Eu quero ler Juízes capítulo 16 com você. Ontem eu falei de Sansão na reunião dos homens, mas hoje eu vou falar um outro lado da vida de Sansão. Não o que eu falei ontem. Hoje eu vou falar sobre quando Sansão chegou no lugar mais profundo de si mesmo. Sansão foi um dos homens que orou
das profundezas. Eu queria que você, ao ler a Bíblia, você parasse nos lugares onde alguém faz uma oração que Deus para o céu para escutar. E deixa eu adicionar mais um aqui que o Espírito Santo acabou de me lembrar, porque quando Jesus estava passando nas ruas de Jericó e alguém começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não era um clamor da superfície, não era um clamor da mediocridade, porque Jesus parou e falou: alguém está me clamando de um lugar diferente. Alguém não aguenta mais ser cego, alguém chegou no fundo de si, alguém, e aí mandaram: cala a boca, cala a boca, cala a boca, e ele está: Jesus, filho de Davi. Quando você chega no fundo, você não quer saber, não tem gente do seu lado, não tem ninguém, não tem família, você chegou no fundo, Deus para ouvir a oração do Espírito que acordou. Eu não sei quantos anos levou para Bartimeu sofrer, e dizer: se algum dia ele passar por aqui. Jesus passou na vida de Bartimeu no momento certo, porque tinha anos e anos e anos que Deus estava preparando o espírito dele para chegar no fundo. Quando Jesus passou, ele estava no fundo. Muitos de nós, Jesus está passando, mas a gente não chegou no fundo. A gente faz aquela oraçãozinha: Senhor, se o Senhor quiser, e eu estou indo ali porque eu tenho que trabalhar, e Jesus, amém. Jesus está bom, estou te esperando. A Sansão, no capítulo 16 de Juízes, no verso 21, presta atenção, quando um homem chega no fundo, Deus leva um homem no fundo para poder extrair dele o clamor das profundezas. Eu queria que você não estranhasse quando Deus começasse a descer com você. Deus está querendo um clamor que você nunca deu para Ele. Juízes 16, 21, então os filisteus pegaram nele. Eles não conseguiam pegar nele antes, mas agora pegaram. Sabe quando Deus deixa o inimigo te pegar? Arrancaram-lhe os olhos. Come on. E tendo-o levado para Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava o moinho no cárcere. Ei, Sansão chegou no fundo do poço, quando ele estava naquele moinho. Ele lembrou de todas as vezes que ele deitou no colo de Dalila. Ele lembrou de todas as vezes que ele brincou com ela. Ele lembrou de todas as vezes que ele brincou com a unção. Porque tem gente brincando com a unção de Deus na sua vida e não sabe que não chegou no fundo ainda, mas Deus vai te levar num poço. Deus vai te levar num poço porque você profanou a tua unção e você deixou cortar o cabelo da tua cabeça. E aí sabe o que aconteceu? É isso que acontece, é imediato. Quando a gente chega no poço, o cabelo começa a crescer. Versículo 22, todavia, o cabelo da sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo. Se eu tivesse vivido com Sansão aqueles últimos dias dele, você ia conversar com um homem verdadeiramente arrependido. E aí, quando chega no versículo 28, ele faz a oração das profundezas. Ele diz: então Sansão, então quando? Depois que furaram os olhos dele, depois que amarraram ele com 2 cadeias, depois que ele girava o moinho no cárcere, clamou Sansão ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora, só mais esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Deus ouviu aquela oração. Deixa eu dizer para você, Deus sempre ouve a oração das profundezas. Eu quero mostrar outra oração, mas é rápido, não vou nem ler. Você sabe, Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Agora só um minutinho, porque a gente conta essa história tantas e tantas vezes que fica tão comum que se Daniel tivesse aqui, a gente ia pedir para ele contar para nós o pavor e o pânico que ele sentiu no momento que ele estava caindo
dentro daquela cova. Você acha mesmo? Você já estava na perspectiva de ser lançado lá dentro, porque já tinham avisado. E agora você vai ser lançado. Eu pergunto para você, você está imaginando ou não os leões te comendo? Você vai falar para mim que você estava tranquilo, planejando a próxima viagem de férias. Você não sabia se Deus ia te livrar. Se você conhece a Deus de verdade, sabe que tem hora que Ele livra e tem hora que Ele não livra. E aí, quando Daniel cai na cova, Daniel nunca chegou no lugar mais profundo. Agora presta atenção, só um minutinho, por favor. Porque 3 capítulos atrás, os amigos de Daniel caíram na fornalha. Mas não se sabe onde ele estava, que ele não caiu naquela fornalha. Escuta, você escapa de coisas que Deus leva pessoas, mas não é porque você vai ficar fora, é porque Deus tem uma hora só para você. Ou você acha que Deus não vai tirar o clamor das profundezas de todo mundo? Você acha que Deus, não, isso aqui só essa oraçãozinha aí. Vai chegar um momento de aflição tão grande, vai chegar um momento de dor tão grande, vai chegar um momento que você vai gritar, não é da cabeça, você vai gritar, não é dos ouvidos, você vai gritar é da alma, você vai gritar do mais profundo que tem dentro de você, que você nem sabia de onde existia, um clamor vai surgir de lá. Os 3 amigos de Daniel caíram dentro da fornalha, e lá eles encontraram com o Senhor, mas agora foi Daniel sozinho. Quando ele caiu dentro daquela cova, o coração, ele orava 3 vezes por dia. Sabe aquela oração? Senhor, que bênção, que manhã maravilhosa. Jesus, obrigado. Jerusalém. Meio-dia, aquela oração boa. Sabe quando Deus muda a sua oração? Sabe quando Deus prepara uma atmosfera e fala assim, vou botar alguns leões, vou dar uma descida, eu vou ouvir de Daniel um clamor que eu não... Eu prego essa mensagem chorando, porque eu estou pregando, porque Deus está falando ela comigo. Porque eu quero fazer um clamor que Deus para o céu para ouvir. Mas esse clamor tem que vir de algum lugar mais baixo dentro de mim. Agora eu quero ler com você para ir terminando a mensagem. Jonas, eu faço questão de você abrir o livro. Eu sei que vai demorar um pouquinho sem abrir, mas eu faço questão de você ajudar o vizinho do lado. E vou até caminhar com você, ó. Jeremias, Ezequiel, lá no meio da Bíblia, tá? E vai indo para o rumo de Apocalipse, vai lá. Daniel, Oséias, vai indo para frente, vai lá, vai comigo. Joel, Amós, você está lá? Depois de Amós, Jonas. Eu quero ler com você do versículo 1 até o 5, do livro de Jonas, do capítulo 2. Preste atenção, que às vezes Deus permite um profeta desobedecer. Tá bom, você quer ir para Tarsis? Até o dinheiro no teu bolso eu vou te dar. Vai, porque quando ele chegou para comprar um navio, Deus podia, não tem dinheiro, não posso comprar passagem. Deus, ele achou o dinheiro. Deus é incrível, ele nos dá até o dinheiro para comprar a passagem, porque ele estava fazendo um serap. Você pensa que está me desobedecendo? Você não sabe para onde você está indo. Você está indo para a boca do meu peixe. Eu só estou te levando para o lugar onde eu quero ouvir você orar. Eu nunca ouvi você orar naquele lugar. Eu sou o Deus das profundezas. Eu quero uma coisa mais profunda. Alguém está entendendo Deus falar nessa manhã? Que a maioria das nossas orações, ou louvores, ou é tudo na superfície. Deus falou, eu te conheço, você nunca desceu. Eu vou te dar uma passagem, você vai pegar um navio, você vai para o meio do mar. Eu mandei um Uber te encontrar no meio da estrada. Quando ele entrou no Uber, ele fez essa oração. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, lá das entranhas do peixe. Eu queria perguntar se tem alguém aqui que já está dentro desse peixe, e você pode já estar lá agora, e fique sabendo de uma coisa, se Deus já te colocou na barriga dele, Deus está querendo ouvir tua voz. E orou Jonas,
desde a barriga do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno, do ventre do Seol, eu gritei. Aonde é que eu cheguei? No fundo. E tu ouvistes a minha voz. Porque me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ei, Deus já julgou você aí? Ou você não passeou por lá ainda? A tua corrente das águas me cercou. As tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima. Isso é, eu estava embaixo. E eu te disse: lançado estou dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo? É do tipo assim: fundo como eu caí, não volto daqui nunca mais. Como é que eu saio desse buraco? Jamais. Não tem ninguém para me tirar daqui. Verso 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, e a terra encerrou-me para sempre. Ei, Jonas não tinha esperança de sair dali, com seus ferrolhos. Mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da sepultura a minha vida. Alguém disse para Deus: me leva ao profundo, para eu clamar. Por favor, diga: Senhor, me leva a profundo, para eu clamar. A igreja está com medo da oração, eu entendo. É uma oração assustadora, eu entendo. Mas eu queria perguntar diferente: tem alguém aqui que quer ver a glória de Deus? Tem alguém aqui que quer ver o rosto de Deus diferente? Não é desse jeito que eles falam nas igrejas que tem muito barulho, que às vezes muito barulho é a glória de Deus. Nem todo barulho é glória de Deus. Quando a glória de Deus é de verdade, ela joga você, ela empurra você no buraco mais fundo que você jamais pensou em ir. Em Isaías capítulo 6, versículo 5, quando ele viu o Senhor assentado sobre um grande e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo, ele diz: ai de mim, porque vou morrer. Chegou no fundo, bateu lá e subiu. E quando ele subiu, os seus lábios foram queimados, recebeu uma nova comissão e se tornou o grande profeta Isaías. O que te joga no buraco das profundezas é um encontro com a glória de Deus. Sabe qual é o problema? Nós encontramos com a igreja. Nós encontramos foi os pastores. Aquele ali assim, veste terno preto, aquele ali veste terno marrom, aquele ali veste gravata, esse aqui não. Nós encontramos foi com os pastores. Nós gostamos de falar é dos homens. Aquele ali é isso, aquele é aquele. Ninguém está vendo a glória de Deus. Não, essa igreja, nós gostamos de ter encontro com a igreja, com os homens, com as pessoas. Aqui tem departamento infantil, aqui não sei o quê, aqui. Tá bom. Fica aí na superfície para saber se você vai em algum lugar. Porém, quando Isaías viu a glória de Deus, ele pum, desceu. Nunca tinha descido. O que faz um homem descer às profundezas é um encontro com a face de Deus Todo-Poderoso. Vai orando para eu terminar, porque eu já estou me esforçando aqui. Deus não sobe ninguém que Ele não faz descer primeiro, tá? É necessário que cada um de nós chegue às suas próprias profundezas. Se a alma não chegar no fundo mais fundo de todos os fundos, ela não acorda realmente. Eu queria falar algo aqui, porque eu sei que é um filme desagradável. Não vou recomendar o filme, porque tem várias cenas desagradáveis, mas o filme Flight, do Denzel Washington. O que eu gosto do filme é só a última cena, em que depois dele pousar o avião, ele estava bêbado, como piloto, ele foi julgado, foi condenado e foi preso. Mas no juízo, quando ele estava sendo julgado, a mulher perguntou: você bebeu? E ele tinha preparado tudo para contar mais uma dos milhões e milhões de mentiras que ele contou a vida inteira para todo mundo, que ele não tinha bebido, sendo que ele era um alcoólatra. Só que quando ele está na cadeia, cercado com os amigos de cadeia, e ele está contando a história dele para os amigos, ele diz uma coisa para eles, ele diz assim: naquele momento, eu não conseguia contar uma mentira a mais. Eu cheguei no fundo. Quando eu estava vendo aquele filme, o Espírito Santo me parou e falou assim: você não espera as pessoas chegar no fundo, mas eu espero.
Eu deixo elas mentir, roubar, pecar, até a hora que ela mesma diz assim: não aguento mais fazer isso. Chegou no fundo. É desse lugar que eu levanto o homem. Deixa eu dizer, você precisa orar para Deus: me leva nas minhas profundezas, conquista o meu ser completamente, me tira dessas orações meio respondidas, dessa vida meio santificada, dessa vida meio compromissada. Deixa eu te falar, eu estou falando dos cristãos, muitos cristãos, é meio devoto. Você conhece alguém meio devoto? Meio decidido, meio alegre, meio adorador? Não chegou no fundo. Leva-me ao fundo, Senhor, é a oração. Conquista o meu ser completamente. Quando nós tentamos chegar no fundo, nós precisamos dizer: eu preciso me humilhar. Eu preciso chegar ao lugar onde eu preciso chegar, na desilusão de mim mesmo. E sabe o que Deus falou comigo? Que quando nós chegamos no fundo, do mais fundo de todos os fundos, presta atenção, aquele é o único lugar onde só Deus é glorioso. Só Deus. Enquanto eu estava descendo, eu estava me arrependendo e achando o máximo me arrepender. Pô, que benção, estou me arrependendo. Olha o orgulho. Deus ainda não é completamente glorioso. Enquanto eu estou tentando me humilhar, enquanto eu estou tentando chegar lá, enquanto eu não cheguei lá, Deus ainda não é o único glorioso, porque ainda tem algum tipo de satisfação em mim. Mas quando eu chego lá embaixo, que eu digo as palavras de Jó: me arrependo no pó, me abomino no pó e na cinza, porque eu cheguei no fim de mim. Nesse único momento, Deus é a única pessoa gloriosa que existe. Não existe mais ninguém glorioso. E Deus diz assim: eu não vi essa glória, eu não recebi essa glória de muita gente que ainda está enganada sobre si mesma, muita gente que ainda acha que é muito espiritual, que ainda é muito isso, muito aquilo, mesmo tentando se humilhar. Nós não conseguimos chegar lá ainda. Eu quero chegar nesse lugar onde só Deus é glorioso, e eu sou pó e cinza. Fica de pé, por favor, diante do Senhor, nesse lugar. Eu quero convidar no altar nessa manhã uma igreja que quer se humilhar. Eu quero convidar no altar nessa manhã uma igreja que quer chegar no fundo de si. Tem alguém que quer chegar no fundo de si? Se tem, vem aqui nesse altar. Kosh, ashaba, ashaba, horoboshá. Eu quero que só tu sejas glorioso. Eu quero que só tu sejas glorioso. Só tu.